O senhor tem certeza que quer falar comigo? Sempre, né, Hessel? Eu estou sempre pronto para você. Mas eu posso perguntar de tudo. Sempre. Eu acho que o meu diferencial é a minha sinceridade e a minha transparência. Eu não tenho nada para ocultar da minha vida pública, né? E se sou prefeito e eu estou exposto a esse tipo de cobranças, e tantos palmeirenses, agora 68 mil, depositaram a sua confiança em mim, obviamente você, como um desses 68 mil palmeirenses, tem todo o direito de me questionar. Prefeito, o senhor sente ou sentiu vergonha em ser procurado pela Polícia Federal? Muita, viu, Fernando? Porque eu sempre, quando a gente vê os noticiários e vê a Polícia Federal chegando na casa de alguém, sinceramente a gente sempre pensa, aí tem. É uma coisa, sei lá, pela dimensão que tem a Polícia Federal, o que representa como instituição no Brasil, é muito difícil você imaginar que a Polícia Federal entre na tua casa a troco de nada. E eu me senti tremendamente envergonhado, né? Envergonhei a minha família, a minha cidade, a minha história, meus leitores, eu próprio. Não foi nada agradável, não. Sentiu medo? Nunca. Não por causa disso, mas porque não é uma característica da minha personalidade o medo. Eu consigo lidar com esse tipo de sentimento e não é presente na minha vida. Nesse, muito mais ainda, porque apesar do constrangimento, não é a primeira vez que me acontece, já tive um episódio na minha vida que não foi esse grau de constrangimento, mas que tentaram me envolver numa outra história, e a justiça, eu acredito nas instituições. Infelizmente, repor, restaurar uma dignidade, um atropelo a teus conceitos e princípios demora, mas ela chega. Então, principalmente nesse caso, eu tenho certeza absoluta de qual vai ser o resultado final. O senhor estava na Europa no momento em que essa operação foi para a rua. O senhor tinha alguma informação privilegiada? Claro que não, né, Fernando? Se tivesse, não teria ido, né? Se tivesse, estaria em Brasília conversando com o juiz, conversando com o Ministério Público Federal para evitar, né? O fato do fórum privilegiado do prefeito, ele tem uma vantagem, mas ela tem uma grande desvantagem. Certamente um juiz federal aqui no Tocantins não teria autorizado essa operação, porque tinha muito mais conhecimento dos fatos. Como a gente é julgado, essa operação é autorizada no Tribunal Regional Federal, existe uma distância muito grande entre a história que é contada e a realidade, né? O desembargador, o procurador do Ministério Público Federal lá em Brasília não sabe que essas áreas aqui não têm absolutamente nada a ver com BRT, não sabem toda a história, ou seja, não tem um convívio com a cidade, o que obviamente faz eles apenas acreditar naquilo que está escrito, não tem a vivência real para poder fazer um julgamento também político ou de sentimento das coisas. Mas o senhor acha que isso é correto? Esse tipo de avaliação, sem essa profundidade? É aí que mora o erro do judiciário? Na realidade, você vê uma coisa, né, Fernando? Nesse caso específico, essa operação foi negada 2 vezes, certo? Eles tentaram detonar essa operação no início de setembro, depois no final de setembro, uma semana antes da eleição. Imagina o prejuízo que ia ser. Certamente, ou perdia a eleição, ou eu ia estar muito desmotivado numa última semana. Nós precisamos ser muito mais cuidadosos com esse tipo de coisa, muito mais cuidadosos. Nós não podemos atropelar os direitos dessa maneira. Eu acredito na justiça, eu sempre defendi e continuo defendendo que no caso o Ministério Público Federal deve ter também o poder de prender. Na Colômbia assim a Fiscalia prende, mas por outro lado nós precisamos discutir a responsabilidade de um agente que foge às suas atribuições, a seus direitos, a suas prerrogativas e extrapola ela por causa de uma birra pessoal. A Polícia Federal errou ou ela foi induzida ao erro? Ela foi induzida ao erro, sem lugar a dúvida.
essa investigação não nasceu no seio da Polícia Federal, não teria nascido, porque a Polícia Federal tem instrumentos de investigação muito mais apurados, e o que ela recebeu era já para dar encaminhamento a um crime consolidado que ela denunciou. Então, a investigação nasce nas mãos da doutora Renata e se desenvolve no seio da Polícia Federal. Com certeza absoluta que essa operação, se tivesse sido uma denúncia que nasce no seio da Polícia Federal, não teria ido para frente, porque a Polícia Federal teria tido cuidado de investigar, de notificar, de fazer uma investigação prévia e com certeza ia chegar à conclusão de que não tinha nenhum fundamento para fazer essa operação. O senhor tem noção de que o senhor está abrindo um precedente para até desmistificar um pouco aquilo que a população acha, que existe muito ensaio, muita alegoria em cima de um processo como esse? Com certeza, eu tenho essa consciência e talvez é uma das coisas que mais fortaleza me dá, mostrar que todo mundo não é bandido, que todo político não é bandido, que existe muito político competente e honesto. Não é só competência, é honestidade, mas honestidade ela é implícita a qualquer atitude na vida da gente. Eu perguntei para o superintendente da Polícia Federal quantas operações aconteceram esse ano no Brasil. Eu pensei que eram 100. Ele me disse que são mais de 1000. Obviamente, dentro das 1000, não erraram apenas comigo. Deve ter mais erros dentro disso, e eu acho que isso aperfeiçoa a instituição, certo? Mas põe em risco a Lava Jato, por exemplo. Não, não tem nada a ver, né, Fernando? O que a gente tem na Lava Jato são provas e provas e provas concretas e depoimentos de tantas pessoas que corroboram os fatos. Deixa eu te explicar a diferença. Nós saímos de uma investigação que durou um ano. Começou em dezembro de 2015, um ano de investigação. Depois detona a operação desde novembro. Até hoje, 36 dias de investigação já da operação. 30 depoimentos. Nesses 30 depoimentos não tem uma palavra que mostre alguma atitude de máfia do prefeito. Diferente da Lava Jato, que cada delator da Odebrecht ou de qualquer empresa tem muita coisa para contar. No nosso caso, você vê, não teve um preso na operação, não teve um desses 30 depoimentos que pudesse denegrir a imagem do prefeito. E se alguém fez isso, fez por questões políticas e está mentindo, porque eu não fiz absolutamente nada de errado. Tudo que eu fiz nesses 4 anos é defender os direitos de todos os palmeirenses. O senhor é a favor do depoimento coercitivo? Olha, dessa maneira, eu até depois que aconteceu, tentando ver a constitucionalidade ou não disso, e obviamente se a pessoa se recusa a depor, ou se é uma medida extrema, sim, sou a favor. Dessa maneira, não. Dessa maneira, como aconteceu nessa operação, eu acho que exageraram. Levaram empresários, né, que não tinham absolutamente nada a ver a depor coercitivamente. Nenhum empresário citado como suposto beneficiário e tal teria se escondido ou deixado de comparecer à Polícia Federal. Esse show mediático eu acho que não corresponde ao que a gente espera de uma sociedade democrática organizada. A gente tem que preservar nossos valores, a gente tem que preservar nossas instituições, mas antes que nada, a gente tem que preservar o direito do cidadão brasileiro. O nosso trabalho como imprensa nesse caso, qual é a sua avaliação? Eu não fui crucificado, eu acho que para grande parte da imprensa eu tinha esse bônus de boa fé. Eu acho que, por outro lado, as pessoas sabiam, Palmas é muito pequena, Palmas tem uma boca gigantesca e todo mundo sabe de tudo. Quando as pessoas se enteraram que a operação, tinha duas vertentes, uma delas é que a gente estaria cobrando o IPTU de um
para beneficiar algumas figuras da cidade, todo mundo já sabia que aquilo não tinha mais mínimo fundamento, porque o jornalista acompanha o tratamento dos grandes devedores, acompanha a nossa atitude, e todos sabiam que isso não passava de uma fantasia. Ficava a dúvida que eu expliquei da questão da licitação, que também é absolutamente uma licitação absolutamente limpa, né? Que se um dia alguém demonstra que tem um ponto escuro nessa licitação, jamais vai encontrar a marca do prefeito nisso. O senhor vai processar a Procuradora da República? Sem dúvida. Eu quero esperar o final, obviamente, do inquérito, né? Eu tenho certeza da nobreza, da humildade, da qualidade e da capacidade do trabalho da Polícia Federal para mostrar que não houve nada. Aonde o senhor vai ingressar essa ação? Em Brasília, no seio do Ministério Público Federal, né? Esse é um dos motivos que o senhor gostaria de ter prestado depoimento em Brasília ou não? Até aí o senhor não... Não, Fernando, sem dúvida, né? Tinha gente que... Bom que você me perguntou, por que o prefeito não quer prestar o depoimento em Palmas? Presto o depoimento onde for, mas como meu fórum é Brasília, eu queria ter o direito de depor na frente do Ministério Público Federal, da Justiça Federal e da Polícia Federal. Você vê uma coisa, né, Fernando? Se você acompanha o processo, eu não entrei com habeas corpus, não entrei com nenhuma medida contra a operação, nenhuma, nem mesmo o direito líquido e claro de que, sabendo que essas apropriações que a gente fez foi com dinheiro municipal, que não é de competência federal, e que com certeza, se a gente discutisse a competência, seria enviado para a Justiça Estadual. Eu disse para o meu advogado, doutor, proíbo o senhor de discutir a competência desse crime. Deixa lá em Brasília, porque eu quero que os órgãos que me colocaram nessa situação sejam os órgãos que vão dizer que eu sou absolutamente inocente nesse quesito. A Polícia Federal emitiu uma certidão isentando qualquer tipo de indiciamento da sua pessoa nesse caso. Você sabe que a polícia tem sua linha de investigação, você sabe que você pedir para a Polícia Federal que diga que acabou é absolutamente impossível, e eu já fui, quando fui antes de ontem, já fui sabendo disso. Mas eu devo agradecer a boa-fé, a certidão que foi dada, mostrando que até o momento eu não fui indiciado em nenhum crime por causa desse processo. Eu acho que isso fala muito alto, né, Fernando? Porque um ano de investigação, de interceptações telefônicas do prefeito, 36 dias de operação, certo? E 30 depoimentos, e onde não aparece, por enquanto, nada contra o prefeito, eu acho que não tem de onde aparecer. Aliás, não acho, não, eu tenho certeza, porque eu disse lá da Espanha, eu coloquei o Twitter e repeti, eu não me diplomaria, eu não assumiria um segundo mandato se ficasse qualquer suspeição da legalidade dos meus atos. Não entrei na política para isso, insisto, devo agradecer à Polícia Federal que no limite das suas possibilidades emitiu uma certidão dizendo que até o presente momento não tem um indiciamento de nenhum crime contra o prefeito por causa dessa operação. A Polícia Federal analisou o grampo que o senhor sofreu através de um empresário numa reunião que o senhor teve com ele? Ela analisou e fruto disso, o que o senhor vai fazer? Eu acho que cabe à Polícia Federal virar a sua mira agora contra esse empresário, porque eu tenho certeza que hoje a Polícia Federal sabe que ele agiu de má fé, certo? Tentando um benefício econômico, certo? Porque o que ele queria era se livrar do pagamento do IPTU, deve para a cidade de Palmas mais de 25 milhões de reais, certo? E isso não posso acusar, viu, Fernando? Mas tem que ficar claro. Era para ser uma semana antes da eleição, esse sujeito foi 2 vezes secretário municipal do anterior prefeito, e eu não quero imaginar que ele pensou que se eles politicamente tivessem sucesso na sua campanha, iria se livrar do IPTU que deve para a cidade. O senhor acredita que tem um político por trás de tudo isso?
Nesse caso específico, eu penso que tem uma forte articulação política, que era a articulação dessa velha política que queria me derrotar e que tinha um digno representante como meu concorrente. O senhor acredita que esse político esteja por trás dessa procuradora da República? Não, dela não. Ela agiu porque conscientemente ela quis extrapolar suas funções, ela quis acabar com o nosso BRT e como não tinha motivos técnicos, foi procurar motivos criminais. Com certeza não. Pelo contrário, eu acho que ela usou eles para montar o seu caso. O dinheiro que foi encontrado no teu apartamento? Como bem você disse, no meu apartamento, o meu dinheiro, Fernando. Eu coloquei à disposição de todos os jornalistas durante o dia de hoje. Primeiro que não eram 100 mil reais, eram 184 mil reais que foram encontrados. Eu não uso conta corrente, porque eu ainda tenho problema na Justiça Trabalhista, que estou pagando. Mostrei que uma das ações que estou pagando nesse momento é de 803 mil reais por uma pessoa que era professor, que eu nunca conheci, numa empresa da qual fui sócio, no interior da Paraíba, que nos ganhou uma ação de 803 mil reais. Dei 280 mil reais de entrada, mais 7 parcelas de 80 e tantos mil reais. Enquanto não resolvo os outros, tenho mais 2 processos andando, eu não tenho dinheiro em conta corrente, porque esse dinheiro é imediatamente tomado pela Justiça Trabalhista. Inclusive, e todo mundo pode acompanhar isso na declaração da minha campanha, como mesmo eu, para doar para mim, não podia depositar na conta de campanha, eu sempre tinha que depositar na minha conta pessoal. Eu ia ao banco pessoalmente, levava o dinheiro e transferia imediatamente. À noite que não fiz isso, perdi 7 mil reais num banco e 200 reais no outro. Então... É dinheiro declarado? Totalmente declarado, está no meu imposto de renda, né? Está a fonte, a origem desse dinheiro, acho que a cidade inteira sabe o patrimônio que eu tinha, que eu me desfiz desse patrimônio, que eu usei parte desse dinheiro na primeira campanha, que eu usei parte desse dinheiro na segunda campanha, que é um dinheiro que não tem questionamento nenhum, que é um dinheiro de muito trabalho. E por isso te digo, Fernando, não quero dizer que isso seja uma pouca monta para mim, porque é muito dinheiro e estou precisando dele, mas é fruto de muito trabalho. E por isso te digo, o dinheiro eu sei ganhar na iniciativa privada. Eu não preciso vir para a coisa pública para envergonhar a minha família, a minha história, a minha cidade. Não esperem isso de mim. Depois dessa declaração, o senhor pode estar pronto para uma ameaça de morte. Você já sofreu ou você acha que eles vão tentar ainda de alguma forma te intimidar? Fernando, eu já sofri ameaças de morte desde que entrei na política, durante o processo, agora durante a eleição. Compensa? Né? Mas, Fernando, se a gente tem medo de agir, se a gente tiver medo de fazer a coisa certa, se a gente tiver medo de enfrentar essa velha política, então acabou o nosso país. Gente, o Brasil é um país maravilhoso, cheio de potencialidade, com um povo divino, com um povo empreendedor. Nós precisamos qualificar os nossos políticos. O único problema do Brasil é a qualidade dos seus políticos. Tem gente boa? Tem. Eu te digo que dentro da Frente Nacional de Prefeitos, conheço vários prefeitos excepcionais como seres humanos e como gestores, mas são exceção. Nós temos que fazer que esses seres excepcionais sejam a maioria. Fernando, você já me ouviu falar isso 1 milhão de vezes. Toda profissão é importante, arquiteto, jornalista é importante, engenheiro, médico, advogado, professor, são todos importantes. O mais importante de todos é o político. Ele tem nas suas mãos o poder de ajudar ou atrapalhar tua vida. Nem preciso falar que a situação econômica que nós estamos vivendo, o desastre, não foi ocasionada pela crise de 2008, não foram os chineses, não são os europeus nem os russos. A crise que o Brasil está vivendo é da incompetência da sua classe política e arrasta toda a sociedade para um marasmo como o que a gente está vivendo. Para isso não acontecer mais no Brasil, as pessoas de bem, as pessoas decentes, as pessoas competentes têm que vir para dentro dos processos políticos. Para a gente encerrar,
aparece o nome da Constran durante essa operação. O senhor recebeu algum dinheiro da Constran? E uma segunda pergunta, ela está mascarada atrás de algum consórcio que ainda está em vigor? Olha, Fernando, essa foi a mais divertida de todas as acusações, né? Por quê? Porque a Constran, em dezembro de 2013, solicitou ao município de Palmas a autorização de fazer sondagem para avaliar o desejo deles de participarem da licitação. Nós fizemos, e entreguei para você e para todos os jornalistas, a publicação do Diário Oficial, onde nós recebemos esse pedido, autorizamos eles a fazer a sondagem e que qualquer outra empresa pudesse fazer a mesma coisa. Resultado da sondagem, eles não se interessaram no projeto e não participaram da licitação. E aquela licitação, inclusive aquela da qual eles não participaram, foi cancelada, porque os consórcios que participaram denunciaram erros nas planilhas. A nossa comissão de licitação e os técnicos da secretaria entenderam que efetivamente existia erro. Aquela licitação foi cancelada. Meses depois nós lançamos um novo processo licitatório que ainda não foi concluído e que já eliminou os 3 primeiros consórcios por falhas dentro da sua documentação, dentro da sua proposta, dentro da sua apresentação. Muito obrigado, prefeito, pela tua entrevista. Obrigado a você, Fernando. Obrigado por perguntar, obrigado por questionar. Eu adoro ser sabatinado, questionado e tenho respostas na ponta da língua e isso me faz muito feliz. Depois de 4 anos eu poder falar para você, palmense, que eu entrei na política para fazer a diferença, que eu amo essa cidade, que eu estou dedicando a minha vida para ela e que mesmo um constrangimento horroroso como esse que vivi, não tira nem um pouco a minha paixão por essa cidade. Muito pelo contrário, como você disse, mostra que o prefeito de Palmas pode passar incólume por uma operação da Polícia Federal de 80 homens vindo de Brasília que não encontraram absolutamente nada que denigra a imagem do gestor municipal.